Olá, família, como vocês estão? Nós estamos aqui hoje para gravar nosso segundo vídeo daquilo que tem sido alguns apontamentos dos devocionais que eu e a Liz estamos fazendo ao longo desse ano. Lembrando, nós temos como tema pessoal do nosso ministério esse ano, seguindo os passos dos membros da Galeria da Fé na Bíblia e na história da Igreja. A gente vem analisando um pouco, estudando todos os dias em nosso devocional familiar esse tema fé, esse olhar sobre os homens que compõem a galeria da fé. Até então estávamos trabalhando com uma compreensão introdutória sobre a fé nas Escrituras e agora estamos colocando o nosso foco de uma maneira mais direta na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11. Um olhar do que nós já vimos até aqui, que é a fase introdutória a essa galeria de Hebreus 11, nos reporta ao final do capítulo 10 de Hebreus, os versículos 38 e 39, que na verdade fazem ou constroem um preâmbulo para aquilo que vai ser desenvolvido no capítulo 11, uma introdução ao enfoque temático da fé do capítulo 11. Nesses dois versículos que finalizam o texto do capítulo 10, nós temos, se colocarmos o texto aberto, ou se colocarmos o texto escrito, você pode notar, você pode perceber que aí a gente tem um paralelismo guiástico, ou seja, um paralelismo em forma de X, ou seja, o elemento A concorda com o elemento D da frase e o B concorda com o C, ou seja, se faz linhas que se cruzam em um formato de um X, ou seja, por isso um paralelismo guiástico, um paralelismo em forma de X. O texto vem trabalhando com a ideia no versículo 38, o justo viverá pela fé, a estrutura A. A estrutura B, e se retroceder, ele não agradará minha alma. Então nós temos no A aqui a palavra central fé, no B a palavra central é retroceder. Quando vamos para o C, a frase seguinte é: nós não somos dos que retrocedem. E segue, que seria a frase D, dos que têm fé, somos dos que têm fé para a preservação da alma. Então, na verdade, em A e D estaria a conexão da palavra fé e B e C estaria a conexão do verbo retroceder. E tanto no final da linha AB como na final da linha CD, nós temos a palavra alma, fechando cada uma dos dois primeiros elementos. E o que aqui a gente vê quando olha para esse paralelismo guiástico é que o justo, e esse é um tema linear para a vida cristã, vamos vir lá desde Abacuque, Romanos, aqui Hebreus, lá na Reforma, ele vai pontuar a linha do desenvolvimento da fé cristã, é que a fé é o elemento pelo qual o justo vive, ou seja, o justo vive pela fé, e o Senhor disse: se ele abrir mão desse viver pela fé, ele não agrada a minha alma. E o autor do texto de, de Hebreus vai dizer: olha, nós não pertencemos a esses que retrocedem, que voltam atrás, mas pelo contrário, nós preservamos a nossa alma, nós desenvolvemos a nossa jornada cristã através da manutenção da fé. Aqui o escritor do texto
de Hebreus começa a nos encaminhar para a ideia de que estar sempre adiante, o caminhar sempre adiante, o manter-se firme no desenvolvimento de nossa jornada cristã é uma condição que está profundamente enraizado ao quanto vivemos por fé. Ele vai dizer ao longo desse texto que se torna impossível agradar a Deus quando não há fé. Se torna impossível uma vida cristã progressiva, uma vida cristã que avança, que prospera, que não seja uma vida movida por uma fé e uma fé muito ligada à ideia de fidelidade. Aqui nós temos o delineamento que a fé do justo traz em si as marcas muito fortes da perseverança, do seguir crendo, e que esse seguir crendo implica em jamais abrir mão desse princípio, em jamais voltar atrás, em jamais deixar esse princípio de seguir crer. Uma das maiores virtudes de um homem é a perseverança. Nós temos que renovar, perseverar, seguir crendo todos os dias naquilo que temos como fundamento de fé. E a fé é o que fará com que o justo persevere nesse desenvolver da vida cristã, de maneira que, de forma alguma, nós podemos negociar. Esse é um princípio inegociável. Não há como negociar a fé, não há como negociar, abrir mão daquilo que cremos. Esse é um princípio que temos que sustentar e, independente das circunstâncias que nos atinjam, às reveses ou não, nós temos que renovar sempre essa crença, essa fidelidade e daí seguir crendo em direção ao alvo que temos proposto para a nossa vida de fé. Esses dois versículos, então, fechando o capítulo 10 de Hebreus, nos vão servir como um guião, nos vão servir como uma introdução que nos leva para dentro da compreensão do princípio do capítulo 11. O capítulo 11 é esse célebre capítulo da fé, da galeria da fé, dos heróis da fé. E os versículos 1, 2 e 3 faz uma introdução direta dos porquês, do como, os elementos que vão vir a partir do 4, do porquê eles estão nessa galeria, o que os fez estar de uma maneira tão digna aos olhos do Senhor, a ponto de colocá-los em destaque como homens de fé, como homens de uma fé destacável, genuína, verdadeira, diferenciada da grande massa. Um olhar no versículo 1, nós vamos aí encontrar uma definição de fé, né? Aquele clássico que sempre ouvimos as pessoas dizerem: a fé é o firme fundamento nas coisas que não se vê, mas que se espera. Aqui nós não temos a definição de fé. Aqui nós temos uma definição de fé. Aqui nós temos um conceito de fé dentro dessa perspectiva do quadro dos heróis da fé. Eu não posso minimizar todo um conceito ou todo um sentido bíblico de fé a esse versículo. Esse versículo é uma definição de fé dentro dessa perspectiva do texto de Hebreus, em conexão direta com essa galeria de heróis da fé. Então nós não temos aqui a definição de fé, mas nós temos aqui uma definição que é parte constitutiva do todo que nas Escrituras se deve compreender como fé. Esse versículo 1 tem duas palavras norteadoras: certeza e convicção. A certeza das coisas que se esperam é uma atestação de que eu tenho uma firme segurança em relação às coisas que ainda não vieram, em relação ao futuro. Eu tenho raízes tão bem estabelecidas
cruz, em uma vida de relação com Deus, em um passado de sustentação, que eu consigo lançar um olhar para o futuro, tendo certeza, tendo um atestado seguro de que as coisas ainda não são, mas que eu posso esperar por elas. Eu posso, de uma forma muito tranquila, estar seguro quanto ao meu futuro, porque movido por fé, eu tenho esse olhar nas coisas que eu espero no lá e então, dentro de uma vontade explícita de Deus, ou dentro de uma compreensão de vontade de Deus, seja uma vontade dentro da economia divina, ou seja, dentro daquele todo do plano de Deus de eternidade a eternidade, que entende o homem enquanto raça humana e participante desse plano, ou mesmo quanto uma dimensão de vontade de Deus pessoal, a vontade de Deus para mim. Onde e como eu me encaixo dentro da vontade de Deus, nesse plano global da economia divina e na relação pessoal dele para comigo. A partir de entender o que Deus tensiona para mim, é que eu consigo ter certeza das coisas que eu espero no futuro. A fé, ela é não só essa certeza, como ela é uma convicção das coisas que eu não vejo. Mesmo que no desenrolar desse processo de viver a vontade de Deus, eu não esteja vendo algumas coisas no presente ocorrerem, eu tenho a convicção, e convicção aqui, o sentido da palavra é bem o de ter um documento que comprova a autenticidade de uma coisa, ou seja, eu tenho um documento fiel de que as coisas que eu não estou vendo, Deus pode e trazê-las, e o faz mediante a fé, com que elas sejam realidade. Deus traz à existência essas coisas, ou seja, as coisas que eu espero para lá e então, e as coisas que ainda eu não vejo acontecer no aqui e agora, mas que estão dentro do plano de Deus revelado para mim, estão dentro da vontade global da economia divina ou da vontade pessoal de Deus para mim. Eu tenho então essa convicção, que é o mesmo que ter um documento autenticado, eu ter uma escritura de, ou seja, mesmo que eu não tenha aos olhos aqui a propriedade de, eu tenho uma escritura de Deus, eu tenho um documento de Deus que me dá a segurança que sim, isso haverá de ocorrer. Tomando esses dois elementos, certeza e convicção presente e futuro, e esse papel da fé aqui nesse contexto de Hebreus 11, a gente vai entendendo que a fé é a essência das coisas que esperamos e das coisas que nós não vemos. É, ela é a essência, o mais profundo elemento que traz essas coisas à existência, ou seja, quando eu creio, quando eu tenho convicção nas promessas de Deus para esse meu presente, quando eu estou certo das promessas de Deus para o meu futuro, então a fé é o elemento, essência que é gerado em mim através da palavra e que então, mediante isso, se traz à existência. Ou seja, a fé é o elemento que tem o veículo de capacitação, ou é o instrumento pelo qual a promessa de Deus torna-se material em nossas vidas, ou seja, ela é a essência que busca nos tesouros divinos a realidade daquilo e nos presenteia, nos confere isso da parte de Deus, um presente da parte de Deus. Quando a gente vai caminhando por esse texto que tem sido o nosso devocional ao longo desses dias, e a gente se encaminha para o versículo 2, nós vamos ver que o Senhor
vai dar testemunho de homens. O Senhor vai pôr o nome de alguns heróis do Primeiro Testamento na galeria da fé, por eles terem essa fé fundamentada em certeza e convicção. Eles tinham uma fé genuína e Deus honra esses heróis do Primeiro Testamento de uma maneira tão grande que na sequência do texto de Hebreus ele vai montar numa galeria e vai colocar esses elementos como alguém a ser reconhecido, honrado, alguém a se ter como exemplo, como uma referência. Deus reconhece a fidelidade desses homens e não só reconhece, Deus dá testemunho dos feitos de fé que eles tiveram e, por conseguinte, das digitais que eles deixaram na história. Quando nós somos movidos por fé, quando nós vivemos a partir de uma perspectiva de uma fé bíblica, de uma fé verdadeira, de uma fé genuína, nós conseguimos nos encaminhar para viver uma vida de fidelidade para com Deus. O justo viverá por sua fidelidade para com Deus. Ou seja, Deus é fiel sempre para conosco. E o Paulo bem dirá isso em Timóteo. Ainda que sejamos infiéis, Deus não pode trair seus atributos, ele permanecerá fiel. De modo que ao homem cabe essa expressão de fidelidade, ou seja, Deus sempre é fiel para comigo e a fé é o ato de me manter fiel a Deus, tendo certeza e convicção das coisas que eu espero e das coisas que eu ainda não estou vendo. Quando eu me mantenho em princípio de fidelidade a Deus, quando eu me mantenho em princípio de fidelidade para com aquilo que o Senhor é, para com aquilo que o Senhor me diz, para com aquilo que Ele fala e faz, então eu começo a dar testemunho, a ter uma prática de vida que testemunha essa fidelidade de Deus e essa prática relacional centrada na fidelidade entre eu e Ele. Quando nós, por meio de nossa vida, damos expressão à fidelidade de Deus entre os homens, ou seja, tornamos manifesto a fidelidade de Deus entre os homens, Deus então passa a dar testemunho de nós. Nós alcançamos graça aos olhos de Deus, a ponto dele nos ter como alguém que bem representa o seu reino, alguém que bem representa a sua pessoa. De modo que, quando a fidelidade está presente nessa relação e alcançamos graça aos olhos de Deus a ponto de Ele poder falar de nós, nos dar como exemplo de uma vida de fidelidade, uma vida de fé. Então, é processo natural, é processo conceptivo que nós vamos por aí deixando as nossas digitais na história do reino de Deus. Nós vamos marcando com aquilo que somos, com aquilo que fazemos, com aquilo que semeamos, com aquilo que praticamos, marcas que serão relevantes não só para o nosso tempo, mas marcas que influenciarão a muitos outros que virão depois de nós. Quando hoje nós estamos no ano de 2016, dedicando a ter nosso tempo de prática devocional diária, de meditação nas Escrituras, através de um princípio biográfico centrado na fé desses homens que deixaram marca na história, o mesmo pode se passar conosco. Que se tivermos o mesmo parâmetro, se tivermos os mesmos princípios de vida de fé, nós teremos achado graça aos olhos do Senhor a ponto de Ele dar testemunho de nós. E as digitais, as marcas que nós vamos deixar na história da construção do reino de Deus, em muito servirão
para edificar outras pessoas, assim como somos edificados pela fé vivida por outras pessoas. E o último versículo que estudamos já até aqui foi o versículo 3 desse capítulo 11, que vai nos encaminhando a entender que Deus é uma realidade invisível, mas que por fé eu posso crer. Embora meus olhos não vejam, eu creio que há um Deus. Por fé, eu me inclino, por fé meu coração se derrama a reconhecer, através da revelação de Deus, através da iluminação do Espírito Santo, que Deus, embora seja invisível, por fé eu posso entendê-lo como uma realidade experimental. O texto vai ser muito preciso em dizer que é impossível aproximar-se dele, é impossível relacionar-se com ele, é impossível chegar a Deus se não houver fé. Deus é um ser, Deus é um elemento que só se pode chegar a ele, que só se alcança a ele através da fé. Quando a revelação escriturística e a revelação natural de Deus, mediante a iluminação do Espírito Santo, me levam a um conhecimento de Deus, a um conhecimento elementar, a um conhecimento mais avançado, ou um direcionamento ao pleno conhecimento de Deus. Eu começo a entender o invisível de uma maneira muito pessoal, muito prática, a ponto de eu saber que Deus está comigo aqui agora, a ponto de você saber que Deus está contigo aí agora, a ponto de você saber que se você agora abrir o teu coração em prática de oração, o Senhor aí está para lhe ouvir, para lhe falar, coisas que ao homem natural todas parecem cair nas raias do absurdo, do paradoxal. É por isso que Paulo vai dizer que essa intimidade com Deus, essa coisa a qual só se chega mediante a fé, é loucura aos olhos do homem natural. Falarmos que podemos ouvi-lo, senti-lo, tocá-lo, parar aqui agora e falar e ele me responder, aos olhos de algum parecem absurdo, paradoxal, loucura. E Paulo diz que essa é a essência das coisas de Deus. Ela é loucura aos que tentam entender isso de uma forma natural. Por essa fé, nós podemos provar as realidades do invisível, ou seja, eu consigo perpassar as raias do natural, eu consigo perpassar as raias do físico, eu consigo chegar a, a relacionar-me com, com uma essência transcendental, com um ente metafísico, ou seja, eu vou para bem lá do natural. Essa existência de Deus, essa verdade da palavra de Deus, essa ação de soberania de Deus que controla tudo e todos, que tem tudo na concha das suas mãos e que faz conhecer isso aos seus servos, são princípios, são coisas que o homem só entenderá, só experimentará, só desfrutará e só comunicará quando ele, em verdade, por fé, vivenciar essas coisas. Por este caminho tem sido os nossos devocionais, desde que primeiro fizemos uma visão geral mais panorâmica do que a fé, da essência da fé, da linha da fé nas Escrituras, e agora de uma forma mais sistemática, em um segundo tempo, começamos a olhar alguns textos mais diretos sobre a prática da fé. E eu começo a concluir o que tem sido até aqui, essa parte dos nossos devocionais, pensando numa ideia que a fé
ela é mais que um pensar, ela é mais que um mover intelectual, é mais do que uma coisa que está na cabeça da gente ou que repetimos porque nos acostumamos com isso sendo um sistema de crença religioso. Embora para muitas pessoas a fé seja esse pensamento positivo ou vou me convencer de, ou até mesmo aquelas coisas absurdas que contemporaneamente vemos muito pulverizado no meio evangélico, a jargões e manipulações e coisas que na verdade viram cadeias religiosas e que as pessoas imaginam que aquilo é fé. A fé, na verdade, ela é a base da sustentação de uma relação íntima, verdadeira, viva, que o homem pode estabelecer com Deus. Sem fé, o homem não pode reconhecer a Deus. Sem fé, o homem vai cair nessas raias do pensamento positivo, o homem vai cair nessas raias das armadilhas religiosas, o homem vai cair nesse convencimento intelectual e vai imaginar que o que ele tem é fé, quando na verdade a fé ela é uma essência viva gerada em nós pela palavra de Deus e que faz o homem chegar-se a Deus, o homem conhecer a Deus, o homem desfrutar da relação criatura-criador. Quando eu tenho fé, quando uma fé genuína é gerada no nosso coração, então nós conseguimos honrar a Deus, agradar a Deus. Quando eu falo em agradar a Deus, eu estou falando em se cumprir o papel para o qual fomos criados e para o qual fomos salvos. O homem foi criado para adorar a Deus e o homem foi salvo para servir a Deus. Quando eu consigo desenvolver uma relação baseada numa fé genuína para com Deus, eu consigo então, mediante essa fé, honrá-lo. Eu consigo, mediante essa fé, ser agradável a Deus. A minha vida cristã é agradável a Deus, porque os meus atos reconhecem quem é Deus. Tornam-se atos que glorificam a Deus através desse reconhecimento prático de quem Ele é. E é gerado em mim uma fé que me fez chegar a Cristo Salvador. E esse Cristo Salvador, chego a Ele pela fé e Ele gera em mim a fé que me faz estar pelo Espírito no corpo de Cristo e que então eu passo a servir no reino e eu passo a servir no corpo de Cristo, na igreja, mediante a fé. Eu não canto por cantar, eu não oro por orar, eu não prego por pregar, eu não vivo por viver. Eu não estou onde estou por um acaso, eu não convivo com quem convivo por um acaso. Todo elemento de motriz da vida cristã agora passa a ser a fé. Cantamos mediante a fé, oramos mediante a fé, ou seja, mediante essa crença que Deus está nisso que nós estamos fazendo e que nós estamos desfrutando de íntima relação com Ele nesse ato, ou seja, a fé nos leva a agradar a Deus, ou seja, cumprir o papel para o qual fomos criados e cumprir o papel para o qual nós somos salvos. A fé, ao longo desses dias de devocionais que temos feito focado em Hebreus, ela me chega mediante uma ideia de que ela está intrinsecamente ligada a três coisas, a três elementos fundamentais na nossa prática de vida diária cristã: a esperança, a obediência e a perseverança. Ninguém consegue ter esperança, ninguém consegue crer em dias melhores ou em dias que haja
a continuidade dos propósitos de Deus para conosco. Ninguém tem esperança de futuro sem fé. Ninguém se mantém em obediência, em fidelidade a Deus, se não tiver fé. E ninguém segue todos os dias, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, uma jornada cristã de evolução rumo à maturidade cristã, rumo a expressar Cristo em nós, que a maturidade cristã é à medida em que vou me tornando semelhante a Cristo, pelo processo do crescimento espiritual e da santificação, e que vou melhor expressando Cristo aos homens, eu não me apego a isso, eu não persevero em ser isso, em fazer isso, se não for pela fé. Então, certeza e convicção das coisas que estão por vir, das que eu não estou vendo hoje, só consigo ter isso mediante a fé. E que essa fé presente em nós nos leve a um relacionamento tão íntimo com Deus, que sempre seja mantido vivo em nós essa tríade da esperança, da fidelidade e da perseverança. Deus abençoe vocês. Um forte abraço desde Madrid.